espera chegou e Carlo Ancelotti convocou a seleção para a Copa do Mundo com Neymar entre os 26, surpresa no gol e muita festa pelo Brasil e no mundo. A volta do camisa 10 depois de pouco mais de 2 anos e meio repercutiu para valer. E agora, a pergunta é se ele será titular no Mundial. Por aqui, a terça-feira é fundamental para 3 clubes brasileiros na Copa Libertadores. O Cruzeiro tem uma parada para lá de indigesta contra o Boca Juniors na Bombonera. O Mirassol, que garante a classificação em caso de vitória, escapou da altitude e vai encarar o Always Ready no Paraguai. E o Fluminense tem uma decisão no Maracanã contra o Bolívar sem Luiz Subeldia. Já na Copa Sul-Americana, o São Paulo, na estreia de Dorival Júnior, recebe o Milionários da Colômbia para encaminhar a vaga para as oitavas de final da competição. Lá dentro é uma disputa, espero que seja a mais saudável possível, mas que, acima de tudo, entendam que o futebol precisa ter paz para que, na sequência, a gente possa encontrar caminhos importantes para o nosso clube. Em casa temos que ganhar, temos que conseguir os 3 pontos. A gente vem bem nos últimos jogos dentro de casa com 2 vitórias. Então, espero que na terça não seja a exceção. Mesmo a gente jogando aqui no Paraguai, a gente não vai ter nenhum tipo de vantagem. A vantagem ela só vai se confirmar dentro de campo, né? E a gente está pronto, está preparado. Não espero nada em relação àquilo como vamos ser recebidos, espero sim como a forma como vamos chegar. E essa é que vai fazer a diferença sobre aquilo que nós vamos conseguir lá ou não. Terá sempre a ver com a nossa postura, com aquilo que é a nossa abordagem ao jogo. Neymar Júnior Santos. Va a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Él tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25. Neymar Júnior Santos. Agora é Neymar neles, não tem jeito, hein? Tá confirmado, gostem ou não. O técnico da seleção decidiu assim. Ronaldão, você estava na torcida que eu sei, já revelou seu voto bem antes da hora final, já falou que para você o Neymar deveria estar na Copa e agora ele está à disposição. Bom dia! Parabéns pela live de ontem, pelo trabalho, foi show de bola. Muito obrigada pelo carinho, além da TV na internet, ó. Parabéns a você, menina Renata. Bom dia, você merece. Você não é fraca não, menina. E esses cavalinhos, perninhas também, bom dia pra vocês. Olê, olê, olá. Neymar, Neymar. Eu tô assim, bebê. Comecei o dia assim, não sei porquê. Confiante na seleção e no Neymar também. Ê, Ronaldão. Edu trabalhou no dia do aniversário, fez plantão duplo aqui na Band, arrebentou na live. Muito legal, não é? A gente se comunicar com a seleção brasileira e com o povo brasileiro através do canal Jogo Aberto nas mídias. Edu, agora é esperar a Copa do Mundo, não tem jeito. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos aqui. Parabéns pra você, pro time do Jogo Aberto, porque ontem arrebentamos realmente aí no YouTube, né? Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém pra você. E agora a expectativa é que o Neymar se prepare mais ainda para essa Copa do Mundo. O primeiro objetivo ele já conseguiu, estar na Copa do Mundo. Agora é se preparar a cada dia para que ele possa estar afiado para nos ajudar aí nessa Copa do Mundo e quem sabe trazer o título para nós. E olha só, aqui no programa temos alguém com experiência de Copa do Mundo, esteve em 2006, convocado, concentrado, jogando as principais partidas. Cicinho, pra você, aquele bom dia. Ontem ele foi meio mágico, né? Porque trabalhou na Rádio Bandeirantes, na Band News FM e ao mesmo tempo esteve com a gente na live. Muito obrigada. Aquele agradecimento gigantesco. E vai Brasil, Cicinho! Vai Brasil, bom dia Renata, bom dia amiguinhos. Em italiano, em homenagem ao nosso Ancelotti, mi è piaciuto molto. Que isso, Cicinho? Calma, Ronaldo. Ronaldo, não se borra, não
não se borra que eu tô falando italiano, não tô falando espanhol. Espanhol Você fala com Essa é a nossa francês, pô. seleção. Tô falando italiano como mister. E assim, empolgado com a nossa seleção, Renato. Empolgado com a nossa seleção, com a live, com tudo que a Band faz nessa cobertura pra Copa do Mundo. Então a expectativa é Brasil campeão. Então é o seguinte, já que tem português, tem italiano, tem inglês, let's go! Let's go! É, vamos para os Estados Unidos. Lá está, super concentrado, acompanhando os detalhes da Fórmula Indy e das 500 milhas de Indianápolis. Thiago Fagnani, expectativa no futebol e no automobilismo. Good morning! Good morning, Renata. Good morning, my friends. Um abraço a todos. Tempo agradável aqui em Indianápolis, muito sol. Ontem também fez sol, contudo, na hora do treino choveu bastante, viu? Pois é, o tempo ainda é uma incógnita por aqui. Não temos carros na pista. Nesta terça-feira, os carros retornam às atividades na sexta-feira. Lembrando que as 500 milhas de Indianápolis acontecem neste domingo. Na atividade de ontem, era um treino de 2 horas com simulação de corrida, ou seja, todos os carros na pista, estudando novas configurações, utilizando o vácuo que é muito importante num circuito oval, principalmente num super speedway, como aqui o Autódromo de Indianápolis. E ontem tivemos a primeira batida, uma batida forte inclusive, a primeira batida desta preparação para 500 milhas, o Alexander Rossi da ECR acabou perdendo o controle do carro, bateu na curva 2. Na sequência, o Pato Howard da McLaren também perdeu o controle no mesmo ponto, bateu no Alexander Rossi. E logo atrás, o Romain Grosjean da Dale Coyne também acabou perdendo o controle. Com esse acidente, todos saíram dos carros, mas o Alexander Rossi, ele saiu caminhando, mas saiu mancando, acabou sendo levado ao hospital e fez pequenas cirurgias na mão esquerda e no tornozelo direito. Então, pequenas cirurgias ali. Com isso, a sua equipe, a Ed Carpenter Racing, divulgou uma nota que conta, que aguarda uma breve recuperação para a corrida deste fim de semana. Ou seja, ele fez essas pequenas cirurgias, mas pode sim fazer esta operação. Caio Collet larga na penúltima posição por conta daquela punição e Hélio Castro Neves larga na 14ª posição do grid, Renata. Thiago Fagnani, muito obrigada. Já com emoção antes da prova. Imagina quando a largada for dada para as 500 milhas de Indianápolis, hein? Valeu! Seguinte, queremos falar muito sobre convocação da seleção brasileira e a presença do Neymar, a repercussão no Brasil e no mundo. E começando no canal Jogo Aberto, no YouTube, com a festa em Santos, todo mundo feliz, alegre. Neymar confirmado. Agora aquele recadinho pra você. De quem é essa música? Essa eu não conheço, eu conheço a da Shakira. Diz que essa música vai rolar na Copa por aqui. A gente vai aprender tudo daqui a pouquinho. Seguinte, já a repercussão da convocação da seleção brasileira aqui no nosso país, no mundo, a reação dos jogadores, dos familiares, dos amigos. Teve jogador tipo Léo Pereira se jogou na piscina. Também, né? Cicinho, não é todo dia que você é convocado para uma Copa do Mundo. Verdade, vale a pena. Muito bem. Ó, quando você vende no sábado, o dinheiro entra quando? Na maioria dos casos, só na segunda ou terça. Na Infinity Pay, você é quem decide. No dia a dia, você pode escolher receber em um dia útil com taxas a partir de 0,75% no débito. E quando não dá para esperar, é só ativar o recebimento instantâneo e o dinheiro cai na conta em até 6 segundos. No fim de semana, no feriado, a qualquer hora. Ativa quando precisa, desliga quando não precisa mais. Sem permanência mínima, sem pegadinha.
pegadinha. E quanto mais você vende, menos paga. Suas taxas diminuem automaticamente conforme o seu negócio cresce. E tem mais. Seu celular vira maquininha de cartão sem custo nenhum, Pix grátis e ilimitado e conta digital sem mensalidade direto no app. Acesse infinitypay.com.br e conheça todas as soluções. Convocação para a seleção. Essa que eu amo. Ah, já tô decorando, viu, Negrão? Shakira, hein? Aprontou numa coletiva aí, hein? Viu um boy magia bonito lá, gostou, viu? É isso? Tá solteira? Renata Dias. Ué, se a pessoa tá solteira, pode. Pode. Não é? Pode olhar, não gasta, não faz mal. O problema é quando tá comprometido. Bom, vamos falar sério agora, já descontrair, porque os 3 goleiros escolhidos por Carlo Ancelotti foram os mesmos da Copa de 2022, Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe e o Everton, do Grêmio. A surpresa, talvez, maior da lista, porque muita gente esperava por Bento ou Hugo Souza. Aí os defensores misturando lateral e zaga, Alexandro do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Ibanes do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e o Wesley, que joga nas 2 laterais, jogando mais na esquerda, na Roma. Muito bem, meio-campistas. Bruno Guimarães deve ser titular, Casemiro a mesma coisa. O Danilo Santos do Botafogo está fazendo uma temporada maravilhosa, irrepreensível, merecida a convocação. Fabinho é segurança, jogador experiente, não é? E aí, a surpresa para muitos, porque ele machucou, voltou no jogo contra o Atlético Paranaense, Lucas Paquetá está na lista final. E a gente segue, porque temos aqui, como disse o Mister Lobonito, atacantes. Endrick de cara do Lyon, já arrancando aplausos de muita gente. O Gabriel Martinelli, nenhuma surpresa, porque vinha sendo convocado constantemente. O Igor Thiago contra a França, acho que ali ele cavou um lugar na Copa do Mundo e também a temporada que ele faz na Inglaterra. O Luiz Henrique do Zenit, na seleção, ele entra, põe a camisa, né, Cicinho? E joga com facilidade. Matheus Cunha também tem a confiança, jogador que está muito bem no Manchester United. O Neymar, aí era a expectativa, vai, não vai, foi e agora aceitem. É Neymar, gente. Rafinha do Barcelona, outro jogador que talvez seja, junto com o Vini Júnior, não sei se os mais celebrados da Europa, do Brasil, mas Rafinha tá sempre em alta, Vini a mesma coisa. E o Ryan, do Bournemouth, aí uma surpresa porque foi chamado, mas nem foi acionado pelo Ancelotti, né, da maneira que a gente imaginava. Agora é o seguinte, já muito mais da coletiva do Ancelotti, as explicações, mas vamos ver como foi essa festa de convocação. A maior convocação da história da seleção brasileira, pelo menos em números. Desde cedo, centenas de torcedores se aglomeraram no entorno do Museu do Amanhã, fizeram festa e pediram por um nome. Porque em 2002 ninguém acreditou no Brasil e o Brasil foi lá e brocou. Ancelotti, mamma mia, chama o cara, senão não vou te dar macarone. Esta expectativa que mostra um país que tem uma paixão extraordinária para o futebol, primeiro, e segundo, para a seleção. Objetivamente não tenho pressão por isto. A pressão vai chegar quando vamos a ter o primeiro jogo da Copa do Mundo. O número de jornalistas dedicados à cobertura bateu recorde. Mais de 700 profissionais foram credenciados. Além de brasileiros, a imprensa de outros 13 países esteve presente. Eu nunca vi nada como assim na Escócia, não fica nada como assim. Aqui, esse lugar, em frente do Museu de Amanhã, é muito lindo, né? Eu acho que o Brasil é outro nível, né? Todas as vezes que o Brasil está disputando uma competição deste nível, é muito bom ter a presença, principalmente dos brasileiros. É bom lembrar que a gente não ganhou nada até agora, né? Então vamos com calma, vamos com humildade. Positivo para o torcedor, mas assim, a gente está num momento bem difícil, né? A seleção veio com uma classificação conturbada. Por volta das 6 horas, Carlo Ancelotti começou a ler a lista. Alisson,
Liverpool. E quando Neymar foi anunciado como o 23º nome, essa foi a reação do público. La evaluación de todo el año ha sido solo a parte física. Hemos siempre hablado de eso. Era solo para Neymar, solo un tema físico. Quiero ser claro e limpo e honesto. Él va a jugar, se merece jugar. Temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. A lista completa tem Alisson, Ederson e o Everton, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanhes, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. E a verdade é que em algumas posições, como a posição do goleiro, hemos privilegiado um pouco mais a experiência a este nível. E por isso também chamamos o Everton do Grêmio. Os 26 convocados vão se apresentar na Granja Comari, em Teresópolis, no dia 27. Serão 4 dias de treinamento até o amistoso contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã, que vai marcar a despedida da seleção do povo brasileiro. O embarque para os Estados Unidos será no dia seguinte. Em solo americano, os comandados de Carlo Ancelotti ainda vão enfrentar o Egito no dia 6, no último teste antes da estreia diante do Marrocos. Não sou um mago, mas sou um trabalhador que trabalha neste mundo até, não sei, 40 anos, penso. E tenho o conhecimento e também a confiança que essa equipe pode competir com os melhores equipes do mundo. Eu acho que temos que ser exigentes, porque a exigência traz mais motivação. Então, dizer, podemos ganhar a Copa do Mundo, chegar à final, eu digo sim, podemos chegar à Copa, podemos chegar a jogar a final. Mas é suficiente, não sei, o melhor é chegar e ganhar a final. Assim é melhor, sem se comprometer, sem cravar, sem querer, de repente, lacrar, estamos na final. Não, o Brasil tem que se preparar para cada vez mais ir passando de fase. E por que não chegar numa final? Já fez 5 vezes, né? E já em outras que não ganhou. 5 nós levamos. Então, aqui a gente tem Alisson, Ederson e o Everton, goleiros da seleção brasileira, que repete-se o que foi escolhido na última Copa, lá no Catar. Ele foi pela experiência. E lembrando que o Taffarel continua na seleção brasileira, então provavelmente teve um peso também nessa decisão. Ronaldão, ontem você deu um depoimento, vários depoimentos, mas você falou sobre Alisson e também a não convocação do Hugo Souza. A gente pode entender o que foi colocado na reunião, praticamente, no trabalho que eles realizaram junto, o Taffarel e também o Ancelotti, porque ele viu no momento em que oscilou o Bento e também o Hugo, uma oscilação aí, ele colocou quem tinha experiência, não dá para errar. Não pode errar. Ainda mais que o Alisson ainda está voltando, está praticamente 2 meses parado, você não pode arriscar muito também. Então, como assim, Ronaldo? Ele colocou experiência. Se o Alisson não tiver condições, que se prepare melhor o Bento e o Hugo. É isso, ele deixou a letra. Então não era coisa difícil de se entender do que foi feito, porque o Everton colocaram muitas coisas na internet. Eu também acompanhei o pessoal da internet, tal, não sei o quê, colocando frangos e mais frangos, no momento em que ele está bem. Essa que é a diferença, ele está bem, está pegando muito, ajudando o Grêmio, fazendo grandes defesas, então acho que isso gabaritou ele a ir para mais uma Copa também. E olha a quantidade de títulos que ele conseguiu com o Palmeiras, especificamente. Isso, também. Não é? Já passou por times como o Atlético Paranaense, então é um cara que tem experiência. Edu, você conhece bem, conviveu com ele. E a escolha final foi por um goleiro que eu acho que, pensando na quantidade de jogos de uma Copa e até uma possível final, seria um goleiro que, se precisar, está pronto. Gostei da convocação dele, Renata, porque é um cara que trabalha muito. É claro que outros tiveram a oportunidade e, de repente, não aproveitou. E ele, toda vez que foi solicitado na seleção brasileira, foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Então, isso o credencia também, de repente, estar disputando novamente uma Copa do Mundo. Ele vai brigar
de igual para igual com o Ederson para ser o segundo goleiro da seleção brasileira, não é porque ele ali é o terceiro, mas eu acredito que vai brigar. Claro que o Alisson, para mim, é o titular, vai começar a Copa do Mundo, né? Vai depender como que ele vai estar agora, retornando da lesão, como ele vai estar se comportando. E aí o Ederson e o Everton vão estar brigando pela segunda vaga. Então, acho que a seleção está muito bem servida, acho que o gol ali a gente não vai ficar preocupado em nenhum momento. Cicinho, vamos pular então para os defensores, laterais e zagueiros. Aqui são as escolhas. Alguns jogadores fazem as duas funções, podem estar na lateral quanto na zaga, não é? E a gente sabe que não tem uma unanimidade, principalmente nas laterais, é apontado pela maioria como o setor mais carente do Brasil, até em termos de qualidade. Exatamente. E pensando no quesito experiência, que foi o que o Ancelotti falou bastante, né? Até a respeito do gol, isso também pode nos dar uma leve impressão que ele vai entrar com o sistema defensivo com Danilo na lateral direita, principalmente nesse primeiro jogo, que é um jogo na qual você vai enfrentar um adversário que, queira ou não, tem qualidade, e você monta um sistema defensivo com o Danilo na direita, o Alexandre na esquerda, com essa experiência europeia, e dois zagueiros com o Casemiro na frente, você forma um sistema defensivo ali muito consistente para você liberar os seus ataques, porque o ataque do Brasil, ainda mais com o Neymar, é algo que você tem que aproveitar bastante e manter o seu sistema defensivo ali bem guardado. Edu, a princípio, não resta dúvidas de que, tendo condições físicas, estando bem, a dupla titular seria Gabriel Magalhães e Marquinhos da seleção brasileira, na zaga. Sim, também concordo, Renata. Acredito que vai ser esses dois jogadores. Eu fiquei um pouco na dúvida com relação ao Ibanez, mas acho que aí é critério, é gosto. Né? Eu não vi tanto jogos. Nós vimos pouco também. Tantos jogos dele para entender. Gostei muito quando o Alexandre jogou, o zagueiro que jogou aqui contra o Paraguai no jogo aqui das eliminatórias, então de repente poderia pintar aí, mas também... O Alexandre do Lille. Isso, do Lille, mas também eu entendo que o Ibanez ali vai da questão do treinador, da confiança, do dia a dia que teve ali nas convocações que foram feitas, e eu acho que está muito bem servido também com relação à zaga. Principalmente como o Cicinho falou, eu acho que a gente tendo uma defesa sólida, forte, você dá tranquilidade para o seu ataque exercer e atacar os adversários. Olha só, agora a gente vai para um setor que os nossos principais adversários e concorrentes na Copa do Mundo, quando você pensa numa França, Portugal, Inglaterra, o meio-campo sempre é o coração de uma equipe. E na Europa tem vários jogadores hoje em alto nível atuando muito bem. E se a gente for pensar aqui das escolhas, o Bruno Guimarães e o Casemiro estão lá na Inglaterra, o Danilo estava lá há bem pouco tempo, o Fabinho fez uma carreira linda, especialmente no Liverpool, né? Fez muito sucesso, e o Paquetá a mesma coisa. Então, Ronaldão, aqui foram as escolhas do Ancelotti. Você aprovou? Então, a gente pode questionar um pouco o Lucas Paquetá, né? Com lesões, aquela coisa toda no meio do caminho aí, mas a verdade é que eles foram testados, o Ancelotti gostou e viu alguma coisa diferente para esse meio de campo. Mas eu só questiono o Paquetá porque você tem gente que pode agregar um pouco mais em qualidade também, que é o caso do Matheus Pereira, que era um jogador que poderia estar. O Alan Patrick, se continuasse naquela forma do ano passado ou do ano retrasado, onde ele sempre pifava dentro da área, que ele chutava, que ele fazia gols, poderia ser esse cara, se tivesse numa sequência legal. Então a escolha do Paquetá... Quem te viu, quem te vê, hein? Não, mas O tempo sempre é senhor da razão. Então você quer saber mais? Se o Garro fosse brasileiro, ele estaria aí no lugar do Paquetá. E uma perguntinha, o Garro estará na Argentina com esse teu pensamento? Por causa do tal de Messi que tem lá, tem um tal de Messi, que esse menino não para, Cicinho. E aí, me conta, Cicinho, meio campo da seleção brasileira, qual é a sua opinião? Porque Bruno Guimarães e Casemiro estão confirmadíssimos a princípio. Fizeram um ciclo aí final com o Ancelotti como os preferidos. Exatamente. Para começar ali só com os volantes. E eu não sou treinador, mas eu costumo viajar na maionese, né? Eu já penso nessa trinca. Imagine o Casemiro na frente desses 4 defensores que eu falei. E Bruno Guimarães e o Danilo. O Danilo eu mais comparo... adiantado? Exatamente. Eu comparo o Danilo, sem mídia, igual o Kleberson.
um cara que pode ser uma surpresa na Copa do Mundo, porque Olha, bem lembrado, ele mostrou nesses jogos, e isso que garantiu a convocação dele. Renato Augusto, chegou, pifava na área com qualidade. Exatamente, Paulinho. É esse jogador surpresa. O Fabinho é aquele jogador que a experiência é o coringa do Ancelotti. E o Paquetá, muito provavelmente a convocação dele é o que ele apresentou quando foi convocado e também nos treinamentos. O Ancelotti, ele olha a questão de treinamento. Talvez esses jogadores que o Ronaldo falou, no treinamento não desempenhou um bom papel. Então é um cara que tem experiência, ok, não vive um bom momento, mas é ali, tiro curto, seleção, vale a pena também você ter um cara com a qualidade do Paquetá que entra e pode mudar o jogo. E agora aquele setor que o Brasil é sempre celebrado, o ataque. E eu quero começar, lógico, por Neymar Júnior. Ronaldão, Neymar, era aquela dúvida, vai ou não vai? Muita gente já confirmava antes da convocação que ele estaria carimbado lá entre os 26 e de fato aconteceu. E agora a pergunta é essa, titular ou não? Mas não é não é o Neymar que está sendo convocado, é aquele do passado, veja bem. Porque ele também no presente, ele é de cara diferenciado. Ainda mais no trato com a bola, do jeito que ele se posiciona. Ele não tem mais aquela arrancada, Ronaldo, ele não é mais aquele jovem. Eu sei também que ele não é mais disso aí. Mas a qualidade dele, ela encaixa nesse perfil que o Ancelotti está buscando aí. Ele está buscando equilíbrio no meio de campo, na zaga. E ele tem que ter um cara que desequilibra também no ataque. Que quebra essa linha, que ache lá o Endrick. Para mim, essa Copa vai ser do Endrick. Espero não errar, mas para mim vai ser desse menino, que ele tem uma força. E do Luiz Henrique também. Os dois têm uma força impressionante, corta as linhas, você não sabe para que lado eles vão sair. Então, tendo o Neymar com essa qualidade e esses meninos com a força e a vontade, a gente já começa a acreditar um pouco mais na seleção brasileira. E ele trouxe vários jogadores bem jovens para o ataque, não é, Edu? A gente vê que ele escolheu o próprio Endrick, o Ryan, que é uma promessa ainda, mas que é um jogador bem avaliado, não é? O Vini ainda é jovem, né? Martinelli, enfim. O Igor Thiago se destacando na Premier League. O Luiz Henrique com a camisa da seleção brasileira. Não precisa nem saber se ele tá jogando bem no Zenit, mas quando ele entra com a seleção, vai muito bem. O Matheus Cunha também tem a confiança. O Rafinha a gente não precisa nem falar. O Vini, o Ancelotti, acho que talvez seja aqui o jogador que ele mais conhece, né? E se a gente pegar aí de todos esses atacantes, eu acredito que só o Neymar que provavelmente não estará na próxima Copa. E todos esses aí terá condições também de estar. Né? Você imagine você pegando esse jogador Ryan, o Endrick, numa segunda Copa já mais experiente. Né? Então você pega o Esteban também, né? Agora infelizmente quando não está com a lesão. Então a gente vê que a gente tem opções. Cabe agora ao Ancelotti entender, e os jogadores também, Renata, que para jogar para a seleção brasileira. Não é jogar pro Edu, pro Ronaldo, pro Cicinho ou pro Vinícius Júnior. Eu acho que se todo mundo colocar a seleção brasileira o seu objetivo, eu acho que a gente vai se dar muito bem na Copa do Mundo, porque temos bons jogadores, só que ainda a gente não tem uma boa seleção. E aí, quem sabe agora com esse tempo de treinamento, eles ali concentrados, né, na Copa do Mundo, o Ancelotti possa unir cada vez mais esses jogadores e melhorar a seleção brasileira. Muito bem, e Neymar foi convocado, causou frisson, muita gente feliz, na hora da convocação, muita alegria. E ele também comemorou com a família, volta à seleção brasileira para a Copa do Mundo, Neymar Júnior. Pela primeira vez, Neymar foi lembrado por Carlo Ancelotti. E logo na convocação para a Copa do Mundo. Escolhemos Neymar no porque pensamos que vai ser boa reserva. Escolhemos Neymar porque pensamos que pode aportar e meter suas qualidades para o equipe. Que jogue 1 minuto, que jogue 5 minutos, que não jogue ou que jogue 90 minutos. Escolhemos esses jogadores porque estou certo que vão aportar algo para o equipe. Quanto tempo? Não sei. Quantidade de minutos? Não sei. Qualidade de minutos? Ojalá. Eu creo que temos que focalizar-se na qualidade de minutos. A dúvida sobre o astro fez com que centenas de torcedores se reunissem no entorno do Museu do Amanhã, onde aconteceu a convocação desde as primeiras horas de segunda-feira. Por aqui, o nome dele era unanimidade. Os brasileiros levaram cartazes e até criaram uma música em homenagem ao maior artilheiro da história da seleção brasileira. Aquele moleque da vila que conquistou o Brasil ganhou a Catalunha. A reação do público no momento em que o nome de Neymar foi anunciado fala por si só. Neymar Júnior.
É difícil não se emocionar, né? Por tudo que a gente passou, por tudo que eles viram eu passar. E eu chegar e conseguir, né, disputar mais uma Copa do Mundo é incrível. É um show de muita felicidade mesmo. Quero agradecer demais a todos os brasileiros que torceram, que apoiaram, que me pediram na seleção. Foi muito legal ver esse carinho do torcedor. Neymar volta a defender a seleção depois de um longo período longe da amarelinha. A última partida dele pelo Brasil foi em outubro de 2023, na derrota para o Uruguai pelas eliminatórias da Copa. Na ocasião, o atacante deixou o campo machucado e precisou passar por cirurgia. O principal requisito para voltar à seleção era estar 100% fisicamente e conseguiu uma sequência de jogos pelo Santos. Apesar da convocação, a vaga de Neymar entre os titulares ainda não está garantida. Eu quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar se merece jogar. Aí temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Eu tenho uma ideia de que pode ser o equipo titular neste momento, mas depois temos que ver como a gente se treina, como o jogador está preparado. Eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. Eu acho que temos uma responsabilidade comum como equipe. A convocação do brasileiro repercutiu na imprensa internacional. Na Espanha, o jornal Marca afirmou que Ancelotti acaba com o debate no Brasil. Já o AS classificou a presença do atacante do Santos como uma bomba mundial. Outro jornal espanhol, o Mundo Deportivo, também tratou a convocação como surpresa. Na França, o L'Équipe definiu a volta de Neymar como a última dança, em referência à possibilidade de ser a última Copa do atacante. Como eu já falava há umas 3, 4 semanas aqui, quando ele fosse convocado ia começar. E agora? Vai jogar como titular ou não? Não há dúvida. Mas o que eu vejo é que ele está entre os convocados, escolha do Ancelotti, e o técnico italiano tem todo o direito de definir como ele quiser. Se o Neymar vai ser titular ou não, se vai num jogo, no outro não, se vai entrar no segundo tempo. Mas o fato é, Cicinho, é que ele está contando com o Neymar, com o talento do Neymar, com a experiência e com o respeito que os adversários dão para o Neymar. Exatamente, o Brasil está contando com o Neymar, né? Olha a comemoração, assim, nós estamos vendo a festa na casa do Neymar, mas a festa foi no Brasil, em geral, todo mundo torcendo, porque o povo brasileiro acredita que o Neymar é uma peça importante para ajudar a seleção brasileira a conquistar esse título. E, por outro lado, o Neymar ele vai querer retribuir toda essa atenção que foi dada, todo esse mover que foi feito pelo povo brasileiro e também pelo treinador da seleção que acredita no trabalho dele. Então agora é contigo, Neymar, para trazer o Hexa e outra. Você trazendo o Hexa, você sendo campeão, se levantando a taça, irmão, você vai ser o melhor do mundo. Então é título para todo lado. Nós dependemos de você e também dos companheiros. Olha o carinho da família, não é? Da esposa também, da filhinha. Ronaldão... Mas é legal, desculpa, Rê. Você foi abraçar primeiro o seu fisioterapeuta, que é o Rafael. E segundo, foi o Ricardo Rosa, o preparador físico dele. Então, esses dois caras estão diariamente com ele. Se é em casa, isso dá um problema. Sabendo que o que... Primeiro abraço tem que ser na esposa, senão tá lascado. Cecílio, um pedaço de bolo, Cecílio. Aí depois ele foi abraçar e beijar a esposa, Cecílio. Mas para você ver realmente o que ele estava sofrendo, o que ele estava se preparando para chegar a esse momento. Pois é, Ronaldão, a gente sabia que era a grande questão da seleção brasileira se o Neymar estaria ou não na lista e foi confirmado. E na hora da convocação, o Brasil, não vou dizer inteiro, porque sempre tem aqueles que não concordam, que não acham que o Neymar deveria estar na lista, mas a maioria estava com ele. E o Ancelotti precisava colocar o peso da camisa número 10 em alguém.
E é ele, é o Neymar, a camisa número 10 é do Neymar. Se ele vai jogar no lugar do Alisson, se ele vai jogar no lugar do Marquinhos, se ele vai... Ele tem que estar em campo, Xixi. Você fica brigando. E outra coisa, não é pedaço de bolo que você tem que dar pra esposa. Isso aí é um abraço do trabalho que foi feito, Xixi. Não é aniversário. Aí foi a recompensa de quantos? 2, 3 anos de lesões, de trabalho, diurno e também à noite, bebeiro. No pôquer, você tem que ver que é diferente. De repente, uma jogada que ajudou. Uma jogada ali ensaiada, ó, vamos treinar amanhã cedo, Neymar. Você canta de galo assim, mas vai almoçar aqui, você já liga na hora pra digníssimo. Amor, posso ir? Então, será que eu quero? Você tem que pedir. Então não canta de galo, não. O fato é que muita gente comemorou de norte a sul no Brasil. Muitos ficaram felizes com a referência, com um cara que é ídolo, que é reconhecido e que tem história no futebol, um dos grandes talentos do Brasil e estará na Copa. Convocação. O que faltava para dar aquela conexão entre torcedor e seleção brasileira. Talvez a mais esperada dos últimos tempos, por conta de um certo menino. Neymar era a nossa última esperança. Era o que estava faltando pro povo brasileiro se juntar com a seleção. Pro Ancelotti vai ser Neymar mais 25, mas pra mim é Neymar mais 10. O Ancelotti é louco, mas não é tanto. Ele não tem essa toda pra não convocar o homem, né? Ele é a última esperança nossa. Ele vai trazer o Hexa. Amado e amado. Vale vestir a camisa de clube rival pelo Neymar. É pelo Neymar, pô. Santos, eu sou São Paulino. Eu não sou santista, sou São Paulino, mas a camisa é do Neymar, pô. Pô, eu cresci vendo ele, ele é o meu jogador preferido, jogador da nossa geração, né? O grande craque da nossa geração. Sei que ele é ídolo de várias pessoas aí, vários jovens que nem eu. Em Santos, em frente ao condomínio onde Neymar mora, muita festa, expectativa e pedidos. Tem que ir, lógico, é óbvio. Ele é importantíssimo para a seleção. Com toda certeza, a gente tem muita esperança que o Neymar vai representar aqui geral, porque ele é o melhor que nós temos. Não tem como, gente, não tem como. É o básico. Ancelotti, por favor. Em clima de Copa do Mundo, assim como será durante todo o Mundial, os torcedores se reuniram Brasil afora em torno de uma convocação muito esperada. Tudo para ouvir esse nome. A convocação do Neymar, acho que já era esperada por muitos brasileiros, mas ouvir o Ancelotti falar o nome dele foi mais especial. Comemoração aqui absurda, então vai ter Neymar e vai ter Brasil na Copa! O cara representa a camisa do Brasil aí há tantos anos, eu acho que essa aí é a chance dele se provar aí e carregar esse time nas costas, que a gente precisa de gente que veste a camisa de uma vez por todas. Grande nome da geração, é um cara que não pode estar fora, cara que vai sustentar a pressão no momento, cara que tira a pressão dos outros jogadores que hoje sim, são tecnicamente acima dele, mas que a gente já viu que em algum momento sentiram a pressão, cara que precisa estar lá. Até quem vive de ser Neymar se emocionou com a convocação do craque. Eu me emociono toda vez que eu falo, cara, porque eu, acima de tudo, sou um grande fã dele. Se Deus quiser, ele vai contribuir o elenco aí para poder trazer a sexta estrela pro Brasil, mano. Mas como em toda convocação, tem os questionamentos, uns mais lúdicos. Faltou o cara, cadê? Cadê o Roberto? Neymar chega talvez aos pés do Matheus Pereira. Que é isso? Não é possível. E outros com um pouco mais de embasamento. Só não entendi o Everton também no gol, eu levaria o Hugo Souza. E o Hugo Souza faltou, né? Não, a gente não pode deixar de dizer. Mas não teve jeito. Neymar monopolizou a convocação, ganhou destaque em todo o mundo e deixou os brasileiros mais felizes. E agora, outro questionamento, tem que ser ou não titular? Tem que ser titular, ele é o 10, não tem o que fazer, pô. É o Neymar, pelo amor de Deus. Neymar é o maior ídolo do Brasil. Acho que o Neymar no time faz a maior diferença. Neymar, a convocação veio e as cobranças também. Se ele for aquele cai de novo, é melhor ficar, viu?
Cicinho, agora vamos reproduzir o que você viveu, o momento da convocação, em que jogadores estão ali esperando o anúncio oficial e a reação deles, familiares, amigos, todo mundo que estava perto. Foi emocionante. Léo Pereira. Pelo fim do mistério dos convocados de Carlo Ancelotti para a Copa era tão grande que o italiano mal conseguiu ler os 26 escolhidos. Na ordem alfabética e por posição, o que alguns sonhavam em ouvir e outros não queriam nem pensar. Neymar Júnior Santos. A reação quebrou. Tem mais 8. Impacto mundial imediato. Jornais franceses chamaram de a última dança. Os argentinos de milagre. Os espanhóis repercutiram o bombaço. E a italiana Gazzetta dello Sport vestiu Neymar de Cristo Redentor. A alegria de quem vai para a 4ª Copa do Mundo e de quem é convocado para a primeira. A família de Matheus Cunha. Matheus Cunha, Manchester United. Luiz Henrique comemorando nas alturas, direto do avião. Luiz Henrique Zenit. O novato Ryan, 19 anos. Ryan Bournemouth. E o experiente Everton, grande surpresa. Everton Grêmio. O volante Danilo, destaque de última hora, na última data FIFA. Danilo Botafogo. Assim como o Igor Thiago, centroavante, goleador de Premier League e agora de Copa do Mundo. Igor Thiago, Brentford. Ibanez, Bremer, Endrick e Vinícius Júnior. Cada um comemora e cai a ficha do seu jeito. Com mais de 70 nomes analisados pela comissão técnica, sobraram decepções também. João Pedro chegou a ser dado como certo na Copa, ficou no quase. Ele e o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, lamentaram, mas prometeram torcida de longe. Mas a imagem que fica é a da volta do maior artilheiro da história da seleção brasileira. 944 dias depois da última partida, uma lesão grave contra o Uruguai. A figurinha que completa o álbum e que talvez seja a peça que faltava para voltar a sonhar com o Hexa. Bacana, né? Esse momento de consagração, primeiro objetivo cumprido, que é estar entre os 26 e agora que vem uma Copa do Mundo. O Léo Pereira, olha que bacana, a gente tem aqui no telão a comemoração dele com família, amigos. Na hora da convocação, aí todo mundo se abraçando, aquela loucura e aquela maluquice. E aí, tum! Se jogaram na piscina, aquele banho de água fria. Até pra acordar e falar, sou eu mesmo, hein? O Léo Pereira foi ganhando força na reta final. Eu acho que ele quis imitar os jogadores do Palmeiras quando entram na área assistir, que eles mergulham assim. Sai daí, ainda pedem pênalti. Ô, Cici, essa comemoração é boa, hein? Se jogar na piscina. É bom, né? Já dá uma lavada, né? Já tira todo aquele peso da tensão para a convocação. É um momento mágico, viu? Eu pude viver isso, né? Vivenciar isso em 2006. Eu estava em Madrid, prestes a ir para a concentração, para um jogo. Estava com amigos e com empresário, né? Na época. E quem fez a foto... Quem fez a foto com o vídeo foi o Sérgio Ramos, mas aí o Everton. É um momento mágico que passa um filme na cabeça e é muito bom
de ser vivido. É o ápice, Olha, né? e foi também aquela história, você vai correndo, na reta final, você dá aquele sprint. Foi o que ele fez, porque ele não estava cotado, não. Há uma semana ninguém falava no nome dele. É o ápice, né, Renato, de todo jogador. Quando você sonha em ser um jogador profissional, né, Ronaldão? É o quê? Disputar uma Copa do Mundo. Eu acho que isso aí é jogar poucos. no Corinthians e uma Copa do poucos, Mundo. Igual o Cicinho, cara, o cara é um privilegiado, é um cara que viveu aquilo ali. Então, quem está vivendo agora, tomara que eles peguem essa emoção toda e acaba nos representando da melhor forma possível e quem sabe trazer o Hexa para nós. O Everton talvez tenha sido a grande surpresa da lista de convocados, porque todo mundo imaginava uma briga entre Hugo Souza e Bento, e quem ficou com a vaga foi o Everton. Com qualidade. Exatamente. Com muita Digamos, sem fazer merecido. nada. Merecido. Não Foi precisa, merecido. não precisa Xixi, jogar fez contra... nada, pô. Não, eu tô falando assim, é uma brincadeira que nós estamos falando. Ele não foi usado, digamos assim, pelo Ancelotti. Mas a confiança, todo o trabalho nele na seleção, com muitos méritos. Assim, ele tem totais méritos de estar nessa convocação. É que os outros tiveram a oportunidade e acabaram ficando para trás. Que coisa, sai do Palmeiras, aí todo mundo pensa, não, agora... E aí no Grêmio ele tem sido realmente protagonista, bem exigido, e o currículo falou alto também. Seguinte, 8 jogadores da lista do Ancelotti jogam na Premier League. E vamos ver como foi a repercussão na Inglaterra dos nomes escolhidos pelo Mister. O Felipe Killing vai contar tudo pra gente. Olá, Killing. Fala, Renata, tudo bom? A lista de Ancelotti revelou uma tendência já vista em outras convocações. A maioria dos jogadores atua na Premier League. Dos 26 nomes divulgados por Ancelotti, 8 estão no futebol inglês, incluindo 2 do Arsenal, que está aqui atrás de mim, Emirates Stadium, o Gabriel Martinelli e o Gabriel Magalhães, que só vão se apresentar à seleção brasileira quando o Brasil já estiver nos Estados Unidos, 1º de julho. Isso porque o Arsenal, que faz uma excelente temporada, disputa a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain no dia 30. Mas há também nomes não tão conhecidos do grande público brasileiro, como o Igor Thiago, atacante do Brentford. Tem 24 anos, fez quase toda a carreira na Europa, jogador alto de 1,91 m, presença diária e faro de gol, vice-artilheiro da Premier League com 22 gols. Além do Ryan, apenas 19 anos, ex-Vasco, e que está indo muito bem no Bournemouth, que é o 6º colocado do campeonato inglês. E é claro que a convocação da seleção brasileira repercutiu no mundo todo. O destaque é o Neymar, para muitos uma surpresa, como disse o jornal Marca da Espanha. Já o L'Équipe da França falou em A Última Dança, e o Gazeta dello Sport falou que Ancelotti tomou uma decisão típica de Ancelotti de apostar num jogador experiente num momento decisivo. Então é isso. A seleção brasileira agora confirmada com os 26 nomes que vão representar o Brasil em busca do Hexa nos Estados Unidos. Eu volto com você, Renata. Muito obrigada, Killing, trabalhando bastante, acompanhando os jogadores brasileiros lá na Inglaterra. Agora, Cicinho, o Igor Thiago, ele fez uma Premier League espetacular, não é? Ali rivalizando com o Haaland na artilharia. Mas, além disso, fica esse gostinho ruim para o João Pedro. Até o Ancelotti comentou, falou que ele ficou triste, mas tem que fazer a escolha. E aí acabou optando pelo Igor Thiago e pelo Ryan, que é um jovem muito promissor. Exatamente, e demonstrou mais do que o João Pedro, né? Também poderia ter entrado nessa lista e o Pedro, se viesse com uma sequência boa, não foi o que aconteceu. Então, quando você tem a oportunidade, você abraça, isso faz total diferença. E é um jogador que pode colaborar muito na questão do quesito área, né? O Brasil precisa também ter essa opção de um jogador de área e ele é o cara que pode fazer isso muito bem. E o Ryan foi premiado também com a temporada que vem fazendo. Entrou bem no jogo juntamente com o Endrick e isso daí consta muito para a seleção brasileira. E como a temporada europeia começou no ano passado, né, no meio do ano passado, só nesse ano ele é o jogador, o Igor Thiago, com mais gols na Inglaterra e na sequência vem o João Pedro, que ficou de fora. Olha, praticamente 2 anos e meio fora da seleção brasileira, ficou aquela dúvida até o momento do anúncio dos atacantes e lá estava o nome de Neymar Júnior, que sempre é uma grande esperança para o torcedor brasileiro. NJ! Neymar Júnior Santos. Na hora H, cravou quem apostou em Neymar. Aos 34 anos, o camisa 10 vai para a 4ª Copa do Mundo.
Seria a quinta se Dunga tivesse apostado no talento do craque em 2010 aos 18 anos. O primeiro Mundial do atacante, então, foi mesmo do Brasil 2014, participação marcada pelos 4 gols na fase de grupos. E claro, também a grave fratura na vértebra lombar causada pelo colombiano Zúñiga nas quartas de final do Castelão em Fortaleza, antes do vexatório 7-1 para a Alemanha no Mineirão. O Neymar ficou sentindo, hein? O Neymar ficou sentindo ali atrás a reclamação muito forte com o Roberto Alonso. O Roberto Alonso, que é o assistente número 1, o Marcelo. Eu passei a ele que ele estava fora da Copa. E no momento em que eu passei essa informação, ele realmente ficou extremamente emocionado, chorou muito. É um momento muito difícil e dizer que meu sonho ainda não acabou. Vamos fazer de tudo para que eu possa realizar o meu sonho, que é ser campeão. Na Copa seguinte, a da Rússia em 2018, a primeira com Tite, até a queda para a Bélgica nas quartas, Neymar fechou a participação com 2 gols e inúmeros memes. Todos relacionados aos exageros e às simulações de faltas. Neymar! Já no último Mundial em 2022 no Catar, mais 2 gols para conta, incluindo aquele na prorrogação frente à Croácia. Nos instantes finais do jogo, no entanto, o grupo do técnico Tite tomou um empate 1-1. E escalado para fechar a série, Neymar sequer participou da decisão por pênaltis. Resultado, Brasil eliminado mais uma vez nas quartas de final. Diante de tudo isso, no currículo, Neymar tem 3 Copas, totalizando 13 jogos, 8 gols e 4 assistências. Melhor desempenho, o 4º lugar em 2014. Se parece faltar algo nesses mundiais, na contagem geral ele sobra. Ao longo de 128 participações com a amarelinha, o medalhista de ouro olímpico em 2016 e campeão da Copa das Confederações de 2013 se tornou o maior artilheiro do time pentacampeão em jogos oficiais. São 79 bolas nas redes, 2 a mais em relação ao Rei Pelé. A primeira, logo na estreia, saiu sob o comando de Mano Menezes e ao lado de Ganso nos 2-0 em amistoso contra os Estados Unidos em 2010. E detalhe, em Nova Jersey, justamente o palco da estreia do Brasil na próxima Copa contra Marrocos e também o da grande final. Meu sonho, né? Desde menino, acreditando nisso, sonhando em vestir a camisa da seleção, e hoje foi concretizado. Já os 2 últimos gols de Neymar pela seleção vieram em setembro de 23, ambos na goleada sobre a Bolívia, 5-1 no Mangueirão em Belém, jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas. Desde já quero dizer que alcançando esse recorde só porque eu passei Pelé, não quero dizer que sou melhor que ele. Sempre quis escrever o meu nome na história do futebol brasileiro e hoje eu fiz isso, então a minha família que está longe, e a todos os meus companheiros aqui, eu agradeço muito. Valeu. Um mês mais tarde, para ser bem preciso, na derrota de 2-0 para o Uruguai em Montevidéu, o atacante se apresentou pela última vez com o manto verde e amarelo. Deixou o campo aos 48 minutos do primeiro tempo, de maca, chorando e com o ligamento cruzado do joelho esquerdo rompido. Cirurgia para reconstrução, 369 dias de recuperação. E desde então, o mais próximo que Neymar passou da seleção foi com Dorival Júnior em março do ano passado. E Neymar do Santos. Dias depois daquilo, no entanto, com um desconforto muscular, o camisa 10 acabou cortado e se ausentou das partidas frente à Colômbia e Argentina também pelas eliminatórias. A derrota por 4-1 no Monumental de Núñez em Buenos Aires, aliás, marcou o fim da era Dorival na seleção brasileira. Sendo assim, sob o comando de Carlo Ancelotti e após 2 anos e 7 meses, Neymar está de volta à seleção. Campeão olímpico da Libertadores com o Santos e da Champions com o Barcelona, além de apontado como um dos maiores da geração Messi e Cristiano Ronaldo, agora que vem a Copa do Mundo. Um título dos sonhos e que ainda falta na galeria do menino Ney. E nesse clima da convocação da seleção brasileira e do Neymar, a gente já começa o debate aqui no Jogo Aberto. E agora é o seguinte, ontem
Que privilégio trabalhar com vocês, Ronaldo, Marco Aurélio, Ulisses, Sgarbi, Cicinho, Edu, Everton, Chico. O time Jogo Aberto estava reunido numa live pra lá de especial. Não podemos falar de futebol há tantos anos, há 19 anos, e não estarmos também no momento da convocação. E aconteceu pela internet, foi um sucesso, muita gente estava lá, realmente mais do que o esperado. E nós não fizemos isso só pelo profissionalismo, fizemos isso pelo amor ao futebol, pelo amor que a gente tem ao nosso público em geral. E foi uma experiência linda, marcante, e eu quero publicamente agradecer aqui e repercutir um pouquinho mais, mostrar aquilo que fizemos e vamos fazer outras vezes. Estamos. Alisson, Liverpool. Yeah! Só eu. Ederson, Fenerbahçe. Ó. E Everton, Grêmio. Ele não acredita em mim? Eu falei antes, ô doutor. Desculpa, viu? Defensores. Vai. Alexandro, Flamengo. Perfeito. Bremer, Juventus. Perfeito. Esperado. Danilo, Flamengo. Perfeito. Douglas Santos, Zenit. Eita. Esperado. Gabriel Magalhães, Arsenal. excelente. Ibáñez, Al-Ahly. Esse eu não pus. Surpreendeu. Leo Pereira, Flamengo. Olha, foi mesmo. Marquinhos, PSG. Wesley, Roma. Esperado também, né? Meio-campista, Tá chegando. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Titulares, né? Danilo, Botafogo. Aê! Fabinho, Al-Ittihad. Aê! Martinelli. É atacante, né? O André não foi, né? Lucas Paquetá. Lucas Flamengo. Paquetá, ó, gente. Esse eu não pus. É. É. Ahora viene lo bonito. Ai. Atacantes. Ah. Veio bonito agora. Hendrik Leon. Yeah! Tudo bem. Boa. Aqui, ó. Boa. Que bom, cara. Que legal. Gabriel Martinelli, Arsenal. Esperado. Falei. É. Luiz Henrique ou João Pedro? Igor Thiago, Brentford. Ah, legal, legal, merecido. Merecido. Luiz Henrique, Zenit. E... E agora? Mateus Cunha, Manchester United. E agora, hein? E agora, hein? É agora. Neymar Júnior Ó, galera, ó. Aí. Olha a torcida, só sente aí a Que temperatura. legal, pô, que legal, cara. Aí, olha todo mundo, aí. Nunca duvidei. Aí, ó, é isso, cara. Seguimos. Olha que legal, é isso. Olha isso é a Brasil, torcida cara, é isso aí. organizada. Boa, Ancelotti. Olha que legal, olha que demais, cara. Aê! Não, tem mais dois. Tem mais dois? Mais dois. João Pedro. Rafinha, Vini e João Pedro. Seguimos. Não, João Pedro. Seguimos, Rafinha não foi ainda. João Pedro. Momento. Rafinha, Barcelona. E Tem um Vinícius Júnior. Vini. Ryan, Bournemouth. Ó, que legal, cara, ó. Pô, merece muito, Parece legal. surpresa, né? Que legal. Vinícius Júnior, Real Madrid. Aê!
Não foi, o João Pedro não foi. Obrigado. Agora é incentivo, é aplauso mesmo, é jogar pra cima. E esses caras é que vão nos representar na Copa do Mundo. Tem seleções gigantes, tem tradição, tem craques, mas o Brasil sempre está inserido nesse contexto. E agora eles precisam, antes de nós, acreditar nessa conquista. É isso aí. Ancelotti e seus comandados que tenham todo o sucesso possível. Quem sabe uma taça, hein, gente? Bom, vamos começar o... Jogo aberto também. E agora não tem conversa. Neymar, garantidíssimo na Copa do Mundo. Eita! Que isso? Quem é? Para aí, que isso? Tô entendendo é nada. Eu não tô esperando. Tô entendendo Dessa é vez, nada. não olha pra mim, não. Alisson! Não acredito. Alisson! Pronto pra terceira Copa. Esse homem é demais. Olha lá. Alisson, eu sempre acreditei em você. Ai, meu Deus do céu. Chegou rápido na Inglaterra, hein? É assim que você tem que fazer, pegar rápido todas as bolas. Podia ir pra Copa sem passar aqui antes, Dá pra se todo mundo, levanta. Você tá do tamanho do doutor. Meu Deus. Que gol é esse? Vai narrar minha defesa de pênalti. Se Deus quiser, é nóis aí. Não quer ver pênalti, não. Não, pô. Parabéns pela convocação, hein? Terceira vez é da sorte, né? Terceira Copa do Mundo, terceira vez é da sorte. Você tá bocudo. Senta aí. Pois é, você não falava nada, agora você tá falando, hein? Você tá mais comunicativo, Alisson. Tô me sentindo mais em casa aqui Isso, eu também, 3 Copas, né? Meu amigão aqui me deixa Você viu a declaração que ele fez pra você ontem? Deixa eu ver o tamanho do braço. Aqui, ó. Ai, meu. Tá ótimo. Encolhe. Deu uma arrumada na pele, Um goleiro bem posicionado como eu, não precisa. Tá. Né? Ô, Um goleiro bem Alisson, posicionado. você já tava garantido, não é? Sim. Agora, quem também se garantiu e bem? Neymar Júnior, dá uma olhadinha, os bastidores da reação, da loucura de ser convocado para mais uma Copa. Você botou a barba, hein? Sim. Fala aí, rapaziada. Hoje é dia de convocação. Nas outras, obviamente, ficava com friozinho na barriga. Mas essa, confesso que está bem diferente, tudo. Um pouquinho ansioso agora, mas com a cabeça muito tranquila de tudo que eu fiz até aqui, de como cheguei, estou feliz. E é isso, agora é esperar e ver e torcer para estar na lista. Barriguinha tá tipo final de campeonato, assim, tá ligado? Eu tô com uma tese aqui que se ele não me ligou até agora... Não, pelo contrário. Eu acho que ele ligaria, tá ligado? Sei lá, né? Tô até com medo de ficar olhando o telefone. Aí tá na mão do homem. Sei lá, tô desesperado. Mateus Cunha, Manchester United. Depois do M vem? Depois do M vem. Atenção, hein? Neymar Júnior. Deu certo, mamãe, deu certo. Falei, te amo. Vamos, caralho. Vamos,
te amo. Muito feliz. Conseguimos. É difícil não se emocionar. Por tudo que a gente passou, por tudo que eles viram eu passar. E eu chegar e conseguir, né, disputar mais uma Copa do Mundo, é incrível. É um show de muita felicidade mesmo. Quero agradecer demais a todos os brasileiros que torceram, que apoiaram, que me pediram na seleção. Foi muito legal ver esse carinho do torcedor. Olha, gente, tô aqui com o Ronaldo já prevendo coisas, com o Alisson, Marco Aurélio Cunha, Ulisses, Sgarbi, Cicinho, Edu, Everton Guimarães. Já parece ter uma surpresa aí. E Carlo Ancelotti fala sobre a convocação de Neymar. Fizemos a avaliação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou a sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante, que vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. Ele tem o mesmo papel, a mesma obrigação que todos os outros 25, tem a possibilidade de jogar, de não jogar, de estar no banco, de entrar, mas ele tem a mesma responsabilidade que têm os outros. Eu quero ser claro e limpo e honesto. Ele vai jogar, se merece jogar. Aí temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Eu tenho uma ideia de que pode ser o equipe titular neste momento, mas depois tenho que ver como a gente se treina, como o jogador está preparado, se tem boa condição física e mental para poder ser na equipe titular. Repito, Neymar tem o mesmo papel que têm os outros jogadores, de aportar, porque eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. Eu acho que temos uma responsabilidade comum como equipe e cada um tem que aportar e meter as próprias qualidades só para uma coisa: ajudar a seleção a ganhar a Copa do Mundo. Eu não pido outra coisa, não quero estrelas, não quero só jogadores disponíveis para ajudar a equipe a ganhar os jogos. Tá, agora é com vocês, Sgarbi. Oi. Na hora em que o nome de Neymar foi anunciado, você foi a loucura. Chorou. Você delirou. Calma aí, Ronaldo. Gente, é que as pessoas não entendem o tamanho da satisfação de quem gosta e valoriza o trabalho do Neymar desde sempre. Ei, eu fico com a resposta nas ruas, do povo comemorando. Com a resposta das crianças, A resposta né? mas é verdade. A resposta das crianças nas escolas, nas casas. Porque assim, eu acho que a galera esquece muitas vezes, tá tudo bem, cada um tem sua opinião, mas de levar em consideração o que é o Neymar para uma geração, o que é o Neymar para o futebol brasileiro. E as pessoas esquecem isso na hora de analisar. E jogam o Neymar assim como se fosse um cara qualquer. Ah, o Neymar tá aí, não é o maior artilheiro da história da seleção, não é o quinto maior artilheiro da história da seleção em Copas, não é esse cara que fez uma geração inteira se encantar, se apaixonar pelo futebol. Eu sinto que falta um pouco analisar isso, levar isso em consideração. E aí eu vi uma comparação também em relação ao João Pedro, que na minha opinião tem que ser muito discutida a convocação dele, claro. E é um cara que tinha que estar cotado na seleção até o último segundo. Só que assim, quando ele teve a oportunidade com o Ancelotti, depois de uma brilhante temporada no Chelsea, jogou muita bola, ele não abraçou. Não foi um cara que chegou na seleção e fez gols, aproveitou. Pelo contrário, quando foi testado, não foi esse protagonista. E aí você tem o Neymar na sombra, que na minha opinião nem disputou tanta posição com o João Pedro, até porque são funções bem diferentes, né? Foi muito mais com o Igor Thiago e com o Endrick. Só que aí você tem o Neymar. E até com o Rayan. E com o Rayan também. O Neymar que é uma sombra e que tá jogando muito no Bournemouth, né? Muita bola, não, muito mesmo. Tá muito. E aí você tem o Neymar, essa sombra do Neymar, que é o maior artilheiro, como eu falei da história, um cara que movimenta gerações. O futebol vai muito além do campo também, o povo tava precisando. No momento que a gente discutia aqui, talvez a geração menos apaixonada pela seleção, o povo mais distante da seleção. Olha o que foi a rua ontem. Parecia gol de Copa do Mundo. Sabe que eu acho que essa convocação ela ganhou um brilho especial justamente por essa dúvida, se o Neymar estaria ou não na Copa. Claro que as surpresas sempre aparecem no gol, um ou outro atacante, o que é escolhido, o que é preterido, o Paquetá também surgiu. Aí é que tá. O defensor, aquele que é o doutor MJ aqui no programa, venceu. E faz tempo, né, Ulisses, que você já sabia. Quer dizer, eu acho que você sabia antes que o Ancelotti. Não, aí nem tanto.
Não, lógico que você tem informação, você tem relacionamento e eu, graças a Deus, sou um cara dentro do futebol de bons relacionamentos. Né? De pessoas que... A gente tem uma história muito bonita dentro do futebol, né, Renata? A gente construiu aqui o Jogo Aberto, ajudou a minha carreira, assim, de uma maneira... Sou muito grato a você, a Band. Vou fazer 21 anos de Band. Ih, quer pedir folga. Entendeu? Isso aí... Só que ele tá indo para os Estados Unidos, vai ficar longe, já tá preparando o terreno. Isso. A convocação. Eu tô indo pra 9ª Copa do Mundo, velho. Parabéns. Que parabéns, velho. Tô ficando velho, tá entendendo? 9ª Copa do Mundo é muita coisa. Então, assim, gente, eu não vejo nenhum jogador no futebol brasileiro melhor que o Neymar, mesmo nesse momento. Mesmo fora do país, você está dizendo no todo. Não, no todo, jogador brasileiro, para representar a seleção. Eu vou explicar o porquê. Quando você pega um time que tem qualidade, o Edu, o Cicinho estão aqui, que jogaram, Ronaldo, sabe muito bem disso, é muito mais fácil você jogar. Os jogadores, os atletas entendem quando você tem atleta de alta qualidade. Você vai pegar a bola aqui, você já sabe onde você vai enfiar essa bola. E o cara já vai entender. E eu vejo muito isso do Neymar nos jogos do Santos. Às vezes ele enfia uma bola, não chega. O cara... o Neymar, outro dia um cara lançou, o Gabigol meteu uma bola nele, impossível de chegar. Os caras, o Neymar não deu o pique, lamentável. E eu sei do sacrifício que esse cara fez. Eu sei que ele tem uma vida social, que é o jeito dele. Mas eu sei o sacrifício que ele fez pra estar aí. Porque a contusão dele, ele não se machucou numa boate. Eita. Entendeu? No carnaval. Mas nunca vi ele se machucou no campo de jogo, jogando contra o Uruguai, eliminatórias da Copa do Mundo. A recuperação dele, chegou a ter dúvida se ele voltaria a jogar futebol, a contusão dele. E ele se dedicou à recuperação, sofrida, com gritos, que se mostrou, certo? E fora o ser humano que ele é, o Edu foi capitão dele. Esse menino é um ser humano fora da curva, com a Fundação Neymar. Então, o homem, o completo, tem suas falhas? Tem. É verdade. Tem suas falhas, sim. Só que é o seguinte, dá uma seguradinha, Ancelotti, dá uma seguradinha que você acertou ontem, você foi bem. Só que pela primeira vez, depois de muitos anos, eu vi um país parar para ver a convocação da seleção brasileira. Por um único motivo. Se Neymar estaria ou não na Copa. E ontem eu falei para você, ele vai ser convocado. Você falou a informação ou opinião? Eu falei, você me conhece. São as duas, é opinião e informação. Entendeu? E mais do que merecido. Vai se dedicar, vai, se Deus quiser, jogar. Se vai ser titular, depende dele. Ele que vai definir se ele será titular. Não, depende dele não, depende desse cara aqui também. Olha esse aqui, ó, vamos ouvir, ó. Ulisses Costa cravou e acertou que NJ pra cá, NJ pra lá, este acertou, agora vai passear bastante de carrinho do Batman, de helicóptero do Batman, vai ficar lá em Mangaratiba, junto com o NJ. É bem isso, doutor Marco Aurélio Cunha. A sua emoção, e tava cravando tudo lá, acertando os nomes da convocação. Do doutor. Hein, doutor? Sei não, hein? Olha, não, o quiz da Copa, ele sabia tudo. Verdade. Renata, a gente esperou pelo Reinaldo numa Copa do Mundo. Nós esperamos pelo Zico numa Copa do Mundo. Esperamos pelo Ronaldo numa Copa do Mundo. Esperamos pelo Romário numa Copa do Mundo. Só para ver quais jogadores vinham de lesões, de dificuldades adaptativas e foram à Copa e fizeram muito bem. Alguns ganharam, outros não tiveram essa sorte, mas todos desempenharam bem. Com o Neymar, a situação é por quê? Porque o Neymar é, hoje, o rei de mídia social, mudou a vida, mudaram as comunicações, ele tem a vida pessoal dele que não tem perigo, não tem nenhum medo de se expor. Isso gera controvérsias para uma turma que não gosta dele. Então, em termos de futebol, ele está na mesma linha desses grandes jogadores que nós esperamos e imaginamos que possam fazer o melhor pelo Brasil. Ele é o maior talento do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Não dá para abrir mão. E a turma que não gosta dele, não gosta por outras razões. Não é pelo futebol. O futebol dele é inquestionável. O momento pode ser questionável, porém, outros grandes atletas da seleção brasileira que eu citei passaram por isso, foram à Copa e foram bem. Então, eu acho que se coloca para o Neymar o peso da opinião, da vida particular, que não tem nada a ver com futebol. Tantos jogadores tiveram vida particular complicada e foram brilhantes, jogaram campeões e tal, e depois a gente fica falando da vida deles como elogio
porque foram campeões. Então o Neymar hoje é unanimidade, praticamente, das pessoas que gostam de futebol. Não das opiniões daqueles que misturam as coisas. Da vida privada, da opinião, com o talento futebolístico que ele tem. Então, Neymar, seja feliz, que Deus te proteja, vá à Copa do Mundo, faça o melhor possível e não te cobre que seja campeão. Cobre que você jogue como você sempre se empenhou e faça o melhor pelo Brasil. Olha, Everton Guimarães, eu também quero ouvir a sua opinião. Aqui a gente tinha esse consenso de que o Neymar deveria ir para a Copa do Mundo, era uma opinião do jogo aberto, mas não somos donos da verdade. E agora é a opinião do Ancelotti também, do técnico que é responsável pela seleção nessa Copa do Mundo. Neymar está lá. Então, Renata, boa tarde a todos. Quando vou analisar a seleção, a convocação do Carlo Ancelotti, eu não faço nenhuma ressalva sobre posicionamento político de atletas em geral, eu não faço ressalvas da vida pessoal do atleta, porque senão a gente vai contextualizar todas as convocações aqui e a gente vai trazer só, enfim, começar a analisar outras questões e não a questão da bola, que é a questão central. Eu sempre defendi que primeiro quem, depois o quê. Para qualquer coisa na minha vida. Primeiro quem? Eu tenho uma empresa, vou contratar. Primeiro quem, depois o quê. O Neymar, dessa vez, foi, para mim, nessa análise. Para mim, o Carlo Ancelotti, primeiro quem, depois o quê. O que o João Pedro, o que faz hoje, pode ser com números mais representativos que o Neymar. Mas quem é o Neymar e quem é o João Pedro? O Neymar, os números são inquestionáveis, o Garbinho já mandou aí os números, são inquestionáveis. Ele na seleção, convenhamos, o que tirou ele de grandes jogos, grandes decisões, são porradas que ele tomou, etc e tal, e as contusões e tal. A bola ele tem demais. Agora, vamos lá. Eu preciso ser coerente, que é raro. Eu preciso ser coerente com o que eu vinha dizendo aqui. Se o Neymar chega bem fisicamente, próximo daquilo que é o ideal para ele estar na Copa, eu acho que deveria ir. E ele foi. Agora, eu não acho que ele vai ser titular, mas se for, para mim não tem o menor problema. Porque se for, eu acho que vai responder, porque tecnicamente é inquestionável. Fisicamente, eu imagino que agora ele ainda vai dar aquele sprint final para chegar muito bem à Copa. Já me parece estar mais à vontade, fisicamente melhor. E esses questionamentos de João Pedro ou Neymar, desculpa, mas vamos imaginar que os dois estejam no banco e o Brasil precisa partir para cima de um Marrocos na estreia. Você deixaria o Neymar no banco e levaria o João Pedro para o jogo contra o Marrocos, por exemplo? Eu acho muito pouco provável. Então, acho que, num cômputo geral, o Carlo Ancelotti acertou e foi uma estratégia de primeiro quem, depois o quê. E acho que ele não errou, não. Acho que foi um acerto a ida do Neymar. E os meus questionamentos são com outros jogadores em outras posições. Com o Neymar eu não questiono. Pois a gente está aqui só acompanhando o Neymar e a gente falava que os números dele, se somar todos os gols de todos os outros convocados, não chega no número do Neymar, que são 79 gols em 128 jogos pela seleção brasileira. É muita coisa, Cicinho. Que é, Renata, quero primeiro parabenizar por su trabalho fantástico à frente de um programa esportivo com su charme e com su talento, tendo que aguentar tanto marmanjo enchendo as paciências. Mais difícil comandar a seleção. Mas eu tô aqui para defender ela hoje. Eu tô aqui para defender. Calma aí, aqui em off, já recebi o Pix do Rafael Fan para a convocação do Alisson. Não tem cacife. Alisson, 3 Copas, você foi escolha de 3 vezes de Tite e agora também do Ancelotti, né? E a terceira vez... E é questionado, impressionante. Jamais. A terceira vez é da sorte. É da sorte, a terceira vez é da sorte. Será? É a terceira vez. E sabe com quantos anos eu chego na Copa? Com 33. 2 vezes número 3 da sorte, que se somar dá 6. Hexa. Nas estrelas está escrito. É bom de matemática. Nas estrelas está escrito. Bom e bom na matemática, hein? Isso é um fenômeno, Alisson. Onde você está machucado? Onde que dói? Sério de carga. Recadinho e YouTube na É a coxa, o bracinho. Menino, mas eu queria falar dos goleiros, né, Bibila? Que os goleiros aí não vou nem perder tempo, vamos agora mesmo, hein? Já tô saindo aqui, ó. Bom, Alisson e Ederson eram esperados, mas o Ronaldo ontem abriu o coração e disse que Hugo Souza não merecia essa terceira vaga. Por quê? Nem Beto tiveram oportunidade, queimaram a ficha, mas a verdade é uma só. E o Ancelotti falou assim:
Olha, eu conto com vocês para a próxima Copa, uma ótima forma. Mas fiquem de olho vocês dois aí. Não sei se o Alisson está bem. Tô bem, 100%. Jura? Muito. Promete? Prometo. Que coisa, hein? Ronaldão, você é minha inspiração. Se você tá bem, eu tô bem. Vai para a quarta Copa depois? Vamos ouvir o uma de cada Ancelotti vez, falando uma sobre de os cada goleiros, vez. inclusive. Não é possível que vai para a quarta Copa. A verdade é que em algumas posições, como a posição do goleiro, hemos privilegiado um pouco mais a experiência a este nível e por isto também chamamos o Everton do Grêmio, porque é jogador experiente que não precisamos testar, não hemos testado, mas sabemos su valor neste tipo de competição, porque eles estão acostumados a este. Sinto muito que outros não estão aqui, como esteve Bento, por exemplo, como esteve Hugo Sousa, mas esto siento mucho, me da un poco de, ¿cómo puedo decir? Tristeza eso, pero ellos tendrán como otros jóvenes que no están en esta lista, como Andrei Santos, como João Pedro, son jóvenes y tendrán la oportunidad de estar no proyecto da próxima Copa do Mundo. Que será com ele, Ancelotti, já confirmado pela CBF. Edu, você como zagueiro, já fardado, uniformizado, qual goleiro aí te deixaria mais tranquilo? Renato, é uma boa pergunta. Eu acho que esses 3 goleiros, assim... Só pode jogar com um. Eu sei, esses 3 goleiros passam confiança. Agora, se fosse realmente para eu ser o treinador... Por tudo que representa, por tudo, acho que deixaria o Alisson realmente como titular. E colocaria o Everton como segundo goleiro. Porque o Ederson não está bem no Fenerbahçe, falhou em alguns jogos lá, entendeu? Está querendo sair do clube lá também, alguma coisa assim. Então eu colocaria o Everton como segundo, brigando com o Alisson pela titularidade. Então, os 3 ali tá tranquilo. Agora, os defensores estão aqui, essa mistura de laterais e zagueiros que a seleção brasileira faz. Cicinho, todo mundo esperava Militão, não é? Que se machucou e não pôde ser convocado. E aí ele foi procurando outras alternativas, foi criando outros cenários e chegamos a esses nomes. Exatamente. Se o Militão tivesse em condições, provavelmente o Wesley não iria. Que o Militão... ou o Ibanez, né? Mas, assim, o Brasil está muito bem servido defensivamente. A gente pega pela questão de experiência, né? Você monta essa linha de 4. Se tem um jogo, assim, que você precisa dos laterais avançarem mais, o Wesley vem jogando bem na Roma, até como lateral esquerdo, é o que nós temos. Então, acredito que está bem servido com esses, são os melhores mesmo. O Ibanez pode ser um lateral também. Acho que vai ser uma surpresa aí o Ibanez na lateral. Eu acredito que ele vai entrar com o Danilo de titular. Fica esperto. Danilo, será? Cara, pra mim ainda não passou a confiança ainda. Mas eu acho que a lateral direita não tem uma unanimidade. Não. Infelizmente não tem. Agora tem um detalhe, o Ronaldo ficou incomodando acho que uns 3 anos por causa do lance em que contra a Croácia o Brasil deixou ir para os pênaltis, que foi um lance que a bola desvia no Marquinhos e aí o Alisson acaba tomando o gol, vai para os pênaltis. E Marquinhos e Alisson estão aí, firmes e fortes. Marquinhos, inclusive, podendo ser campeão do mundo da Champions League, na verdade do mundo não, mas da Champions League, que é como se fosse uma Copa do Mundo também, e contra o Gabriel Magalhães, que está no outro lado, que é o Arsenal. Então, Sgarbi, qualidade a gente tem. A nossa zaga é muito boa. As 2 laterais a gente fica com aquele pé atrás, né? Por conta do momento dos jogadores. E é o que o Brasil tem grande dificuldade hoje de revelar, justamente aqui. Só que os 2 zagueiros, principais zagueiros dos 2 times na Champions League. Faltou o Gustavo Henrique aí, né? Quê? Se entra o Gustavo Henrique aí, pode colocar um cone no gol. Acho que a gente pode passar pelo meio-campista agora. E uma coisa interessante é que no Flamengo, o Danilo é reserva do Léo Pereira. Então, como ele levou o titular e o reserva, tá tudo bem. Agora vamos falar de meio campo, porque o Lucas Paquetá do Flamengo, Everton, foi a grande surpresa aqui nessa lista do meio campo. Renata, eu não teria levado forçação de barra. Acho que entre os erros... Eu não levaria nem Léo Pereira, não levaria Alexandre e muito menos o Paquetá. Para mim, aí foi um erro do Carlo Ancelotti. Acho que, inclusive, serei achincalhado por isso, mas não levaria de jeito nenhum. Tem jogador melhor para estar aí.
Sabe que é interessante porque a gente tem volantes e meia mesmo, só o Paquetá, não é? Porque Fabinho, o Danilo chega muito na área, se movimenta bem, mas é um volante de ofício, não é? E o Casemiro e o Bruno Guimarães a mesma coisa. Por isso é que me faz pensar, é que além do Paquetá, ele deve estar pensando também no Rafinha e no Matheus Cunha para fazer essa função de meio campo. Ou o Danilo mais adiantado, como o Cecinho já sugeriu também. Você sabe o que eu cheguei a pensar? Você colocar Danilo, Guimarães e Casemiro no meio. E na frente, Neymar de armador. Rafinha do lado, Vini do outro. É que não é a formação que ele usa, né? O Inter tem que jogar. Não, o Neymar pode aparecer nessa função também. Ele pode fazer. Agora, a lista de atacantes, que ele mesmo brilhou o olho na hora da convocação, né? Que é um setor muito privilegiado pela seleção brasileira. Endrick, sensacional. Ótimo. Feliz demais. O Gabriel Martinelli é uma escolha sempre dele. Ótimo. Ele gosta, eu acho que ele não abriu mão mesmo e é promissor, apesar de não ser um titular absoluto no Arsenal. O Igor Thiago, temporada ótima, acima da média. O Luiz Henrique, eu acho que não é pelo Zenit, é pela seleção brasileira. Ótimo. Quando coloca a camisa da seleção brasileira, é um cara que não sente o peso, não sente medo. Se transforma, parece, né? É isso aí. O Matheus Cunha também é um jogador da confiança do Ancelotti, fazendo uma bela temporada na Premier League. O Neymar era o desejo da maioria, alguns não vão gostar, vão criticar. Se o Brasil não ganhar a Copa, vão falar, tá vendo, levou o Neymar, se ferrou, aquela coisa toda. Não acho que passa por aí especificamente, só por isso, pelo contrário. Rafinha, esse sim, brilha lá no Barcelona, na Europa. A gente Quando espera se machuca... que ele brilhe na seleção, né, Renato? Oi? O Rafinha, a gente espera na seleção também o que ele faz no Barcelona. Porque no Barcelona, quando ele não está em campo, o time sente muito a ausência dele, do Lamine Yamal, agora o Lewandowski saindo também. O Ryan, olha, esse sim. Gente, a gente viu a comemoração dele, eu acho com a namorada, não é? Não sei se é a esposa, mas feliz da vida, uma oportunidade de ouro para ele, que vem se destacando. E o Vini Júnior, esse figurinha carimbada. Agora, o João Pedro fora é que chamou a atenção. Alguém ia ter que sobrar, né? E foi o João Pedro, jogador do Chelsea, e o Pedro também do Flamengo. O Ryan, ele fez uma temporada espetacular no Vasco também ano passado, né, Rê? Espetacular, né? No Vasco, um time que também não favorecia ele, fez uma temporada... Eu lembro de um 5-1 aí. Você que lembrou, não foi nem eu. Mas já revidei com 4-1. E assim, eu vou levantar algo aqui que você falou e eu prestei atenção. Você falou do Luiz Henrique. Luiz Henrique, ele está na seleção não pelo Zenit, mas pelo que ele apresentou na seleção. Então, com essa linha de raciocínio, eu vou te falar, o Neymar é titular da seleção. É lógico que é a 10, até porque todos esses outros jogadores aí... É a 10 e a faixa. Com exceção do Luiz Henrique, que mostrou... É a 10 e a faixa, irmão. Então, o Neymar, pra mim, é o carro-chefe aí. Cara, você não vê a seleção hoje sem o Neymar como titular. O Ancelotti foi coerente no que ele pensa. Mas ele não garantiu titularidade. Mas a titularidade o Neymar vai ter que conquistar nos treinos, claro. Só que ele foi coerente. No ciclo, esses caras que estão aí foram os que principalmente abraçaram a oportunidade. E sem o Neymar, o ciclo não foi como a gente esperava. Então, ele foi muito coerente. E do Vini agora também a gente espera muito na seleção que ele possa... E o Rafinha, ele tá na seleção pelo que ele apresenta no Barcelona, porque na seleção ele não mereceria. Ele até começou bem as eliminatórias, né? Tem 7 participações ali. Tem 2 merecimento. Esse cara que tá aqui, que não jogou ainda, tem 2 meses. Mas eu tô pronto desde 2018. 2 meses que não joga esse cara, eu sou o melhor goleiro do mundo desde 2018. O quê? Constância desde 2018, o melhor goleiro do mundo. Eu não sei como é que você esticou o braço. Campeão da Champions. Mas esticou o braço. Com essa camisa aqui, inclusive. Olha lá. Que beleza. Abraço o mundo, cara. Abraço você, Ronaldo. Não. Fora. Esse nosso Alisson aí é mais abusado que o original, né? Terceira Copa. Alisson, pode se inspirar, que esse aí tá bem, é confiante, a gente gosta. Bom, semana começando, o mundo do esporte pegando fogo e nada melhor que começar com o pé direito, garantindo vantagens de verdade. Gente, vocês já conhecem o Noviverso? Se ainda não conhece, para tudo e presta atenção aqui. O Noviverso é o programa de pontos da Novibet que transforma sua diversão no mundo das apostas em benefícios reais. Tá vendo? Aqui no telão é muito fácil participar. Cadastrou, já ganha pontos, fez login, mais pontos na conta. Apostou em qualquer esporte ou se divertiu no cassino, acumula mais ainda. E você me pergunta, e esses pontos, Renata, servem pra quê? Eles viram recompensas exclusivas e você pode trocar por ingressos para ver o Santos de perto, experiências inesquecíveis em camarotes, descontos em hotéis e passagens,
eletrônicos de última geração, camisas autografadas, ou seja, quanto mais você joga, mais o seu universo de possibilidades aumenta. É um novo jeito de viver o esporte com muito mais emoção e prêmios na mão. Então faz o seguinte, não perde tempo, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e descubra agora o Noviverso. Noviverso, um universo de recompensas exclusivas para quem é Novibet. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Combinado? YouTube! Alisson, fala YouTube! Fala YouTube! Vem. Você cantou, menino Alisson? Só o que você quiser. Para deixar o trio Cicinho, Marco Aurélio Cunha e Sgarbi animado, Dorival Júnior fala hoje a reestreia do treinador diante do Milionários da Colômbia pela Sula. Milionários 3. Alegria do Cicinho. Eu estou aqui dentro hoje também muito pela presença de 3 pessoas que eu tenho tido uma convivência muito grande nessa última passagem. Rafinha, presidente, e o Rui. Porque são pessoas que eu conheço, que eu confio. O projeto foi de curto prazo. E esse curto prazo exige um choque rápido. É o que a gente precisa buscar nesse momento. Não vou priorizar nenhuma competição. Vou tentar fazer o melhor possível em todas elas. Primeiro passa pelo posicionamento de atletas. Se não houver uma recuperação da confiança de cada um deles, dificilmente você alcance qualquer outro quesito. Pedir ao torcedor que novamente volte à sua casa, volte ao Morumbi, acreditando muito numa recuperação dessa equipe. Eu acho que dentro do próprio campeonato manteve uma postura sempre muito competitiva, fruto do trabalho aqui desenvolvido pelo Crespo, pelo Roger, e que nós vamos tentar dar seguimento, aproveitando o máximo possível de cada um desses trabalhos, para que nós possamos continuar com, no mínimo, essa colocação que a equipe vem mantendo nesse momento e que é elogiável e nós temos que reconhecer, mas que, acima de tudo, entendam que o futebol precisa ter paz para que, na sequência, a gente possa encontrar caminhos importantes para o nosso clube. Marco Aurélio Cunha, agora vai! Discurso protocolar, né? Eita! Doutor, o senhor estava animado ontem na nossa live, hoje está menos. Eu já vivi isso inúmeras vezes. O que ele pode dizer? Elogia os que passaram, gosto das pessoas que me contrataram, o clube que eu já trabalhei. Todo mundo conhece o Dorival, é um jeito excelente, decente, pessoa boa. E não adianta nada, tem que ter resultado. E o Rui Costa firme e forte. Continua. Mandando, hein? Para alegria do Cicinho. Até o fim do ano tem que ser assim. Vamos esperar isso da melhor forma possível, que ele tenha paz para trabalhar, que o Rui Costa tenha paz para trabalhar, porque do jeito que está o São Paulo, só mesmo o resultado em campo para dar tranquilidade. É isso, Sgarbi? Paz, assim, eu não acho que vai ter não, viu? Do jeito que a torcida está em relação a protesto na arquibancada, protesto na frente do CT, não imagino que tenha não. Até porque o erro da temporada, e o Gabriel Sá, inclusive, fez uma pergunta muito boa ontem na entrevista. Por causa do diretor vai cair mais um técnico. Quê? Por causa do diretor vai cair mais um. Não, já está derrubando o Dorival por causa do diretor. Não, eu tô falando do Rui Costa, O Rui Costa, o Gabriel me pergunta assim, Rui Costa, só nesse ano você esteve ao lado de 3 treinadores, estamos em maio, aqui no seu departamento de futebol. E o último, você com uma convicção falou, vai dar certo, vai dar certo. E aí, qual que é a resposta que você dá pro torcedor? O torcedor não entendeu muito bem a continuidade dele no São Paulo não, viu? E qual foi a resposta? Cicinho, tá bem pra você agora, continuidade, é isso aí, página virada, segue a vida? Não, porque o problema do São Paulo... Vai, caramba. O problema antes do Roger não era treinador. O São Paulo estava muito bem de treinador, obrigado. O problema do São Paulo é gestão. Que alegria, Cicinho! Ó vida, ó azar! Ok, vamos lá. Nós vamos comemorar. A gente sabe da capacidade do Dorival Júnior de mudar o esquema tático, que ele é inteligente, ele vai fazer isso, mudar o esquema tático do São Paulo e o São Paulo vai ganhar. Ok. E aí, o torcedor, beleza, vai comemorar a vitória, mas e a questão do São Paulo? Vamos lá, Rona. Junto, vai, Rona.
Esse ânimo, velho. Vocês querem que eu venha no camarim? Visita Peraí, só. Na hora eu do vou até almoço, conferir visita, se é o que eu tô pensando mesmo. Que isso? Neymar na Copa, menino! Eu tô neymarzado! Já, mudou de ideia! Mudei! Neymar! Vai, Neymar! Vai! Que isso? Vamos, Neymar! Vamos! NJ! Peraí, deixa eu falar uma coisa. A gente entendeu que o NJ estaria na Copa depois do que aconteceu aqui, ó. Que isso? Que elegância! Ó, bora! Toca a ficha. Capela, falando sério, Neymar pra você, vai estar ou não fisicamente bem, clinicamente, como Marco Aurélio Cunha salientou? Se ele estiver assim, ele vai pra Copa. Você consegue ver esse cenário? A cara dele. Olha lá, vem. Só vê esse cenário quem é amigo do Neymar. Porque os parça do Neymar. Neymar. Todos aqui ou são Pachecos ou são Neymarzetes. O Ronaldo, que é raiz, aquela de 90, pá, você virou Neymarzete. Agora Neymar. O Ulisses é o advogado do Neymar. Neymar Júnior Santos. Ancelotti virou parça também. Que delícia que a nossa produção foi cavar. Porque essa lista foi tão necessária, porque essa lista, ela decreta oficialmente que o Neymar tá fora da Copa. Essa lista acaba de decretar a ausência do Neymar da Copa do Mundo. Neymar Júnior. Chegou a tempo, Capela. Olha lá. Você quer saber o pior O de nosso tudo? caramelo tá demais. E o Ancelotti quer falar com quem? Com o Capela. Oxe, eu não quero falar com ele. Eu fiquei sabendo que no programa tem um caramelo, é porque só torce contra. Ele é engraçadinho, faz graça, é engraçadão, faz brincadeirinha, mas é o caramelo do programa. Então, e o pior de tudo... Sua fama chegou na Itália, nos Estados Unidos, no Rio. Você quer se defender, alguma coisa assim? Eu gostaria de falar, calma, eu gostaria de falar que a produção desse programa... junto com o povo. Você gostou da dançadinha aqui no bagulho? Não, arrasou. Eu fiquei orgulhosa. É lógico que Oi, Alisson, vai ser bom, tem que ser banco, viu? Esse Alisson, vou te falar, né? Alisson Eu tô mais quieto, mais calmo. Mas só quero dar uma sublinhada rápida aqui. A produção deste programa está equivocada. Claro que está equivocada e vou explicar o porquê. Calma, eu vou explicar o porquê. Porque todas essas declarações foram antes das lesões de Rodrigo, das de Estevão, de tanta gente. Então aqui está o meu argumento. Não foi, o pior de tudo é que ele é chamado no programa de o caçador de incoerência. A maior incoerência dentro do futebol de opinião é a dele. É o Neymar da Copa! Dele, e acabou. E o NJ vai pra Copa e acabou. Eu vou gritar gol. E eu vou fazer a festa. E tô feliz da vida com o NJ. Pra te calar de novo. E outro, Batman... festa, não. O Batman não precisa... Festa não. O Batman precisa do O que o Robin tá fazendo do seu lado aí, hein? Só pra saber. Só a capa do Batman aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa. Agora, Isso é um fato. a corrida para o Hexa já começou de novo, oficialmente. Jogadores conhecidos. E a corrida para palpite também. No pique. Claro, na sua chegada. E é o jogo São Paulo e Milionários pela Sul-Americana. Capela. É o devedor contra o milionário. Vai ser 1-0 pro time colombiano. Alisson. Pelas convocações do Dorival Minho, 1-0 São Paulo. Ó, e pra você, Ronaldão? Aproveita pra pegar uma grana lá, Cicinho. Milionário contra o pé rapado, 2-0 milionário. Ulisses. Pra mim, é 2-0 pro São Paulo. O Tricolor ganha. E pra você, Edu? 1-0 São Paulo. Eu vou de 2-1 São Paulo. Cicinho. Não, estreia Dorival 3-0. Sgarbi. Ele chegou, 3-1. Marco. 2-0 São Paulo. E acabou, amanhã tem mais jogo aberto. Neto chega com os donos da bola. Uma boa tarde pra todos.